Muito bem, estamos começando mais um boletim especial de final de ano e mais do que especial esse boletim, principalmente para você, produtor, que teve um início de safra complicado em 2020, principalmente com o atraso das chuvas, principalmente com a irregularidade na distribuição dessas chuvas, algumas questões aí deixaram em aberto a sua produção, a sua produtividade, principalmente o fato de ter que fazer replantio em algumas regiões e algumas áreas. Enfim, foi um ano bastante complicado, mas a gente quer entender o que vem para 2021, o que você pode esperar de 2021 em relação à climatologia. E ninguém melhor do que o Luiz Carlos Molion, climatologista, que está aqui com a gente, para contar um pouquinho das experiências dele e principalmente trazer essa perspectiva de 2021 para vocês. Molion, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por nos ajudar a entender todo esse processo climático e, mais do que isso, trazer perspectivas para o produtor para que ele possa se antecipar nas suas tomadas de decisões. A gente já conversou ainda nesse ano, aliás, foi uma belíssima entrevista com uma repercussão muito boa, muito grande, sobre Laninha, estabelecimento ou não do Laninha e o que estava acontecendo com o clima no Brasil. Foi uma conversa muito boa, explicativa, que elucidou muitos pontos aí do Laninha. Vou pedir para que a gente faça um resumo rápido dessa nossa conversa e vou disponibilizar também nessa nossa entrevista o link para quem quiser aprimorar, para quem quiser saber mais detalhes, se aprofundar nesses detalhes do Laninha, para que, através desse link, ele também evolua aí no seu entendimento. Mas eu começo te perguntando, você foi categórico da última vez que a gente conversou, falando que não se trata de Laninha, e que para ter o Laninha é preciso mais do que só o resfriamento das águas do Pacífico, é preciso ter uma conjunção de fatores atuando aí. Estamos no final do ano, Molion. Está confirmada essa tese? É isso mesmo? Sim. Antes de mais nada, cumprimentar os telespectadores. Eu continuo com essa mesma ideia, Alex, de que as águas estão frias, mas a água fria é condição necessária, mas não é suficiente. Porque se a atmosfera não se acoplar ao oceano, então nós não temos um Laninha clássico. E é o que está acontecendo. Como eu disse naquela reportagem, os ventos estão fracos, ou estão normais, na costa oeste, ali do Equador, do Peru, quando deveriam estar fortes se fosse um Laninha clássico. Também a pressão atmosférica deveria estar mais alta na região das águas frias e não está normal. E um terceiro ponto é a perda de radiação infravermelha para o espaço. E quando temos um Laninha, a atmosfera fica limpa, sem nuvens, em cima da região de água fria, com pouca umidade nos níveis altos, e com isso há uma perda maior de radiação infravermelha para o espaço. Isso também não está acontecendo, porque os satélites mostram que, na realidade, está havendo até uma perda menor do que a média, da ordem de 10 watts por metro quadrado. Então, significa que a atmosfera não se acoplou com as águas frias e, com isso, não temos um Laninha. Quando não temos um Laninha, quando temos um Laninha ou um El Niño forte, eles dominam a circulação tropical e, portanto, o clima do Brasil. Tá? Por outro lado, quando não temos um Laninha ou um El Niño forte, em que as águas estejam assim, próximos da neutralidade, ou que não haja esse acoplamento da atmosfera com o oceano, vai predominar a circulação atmosférica fora dos trópicos. Daí o que acontece é o seguinte: fora dos trópicos, os ventos sopram, claro que não seguindo exatamente um círculo de latitude,
mas formando meandros, como se fosse um rio, né? Sopram de oeste para leste. E nessas circunstâncias, as frentes frias e do hemisfério norte, principalmente agora, que já está praticamente começando o inverno no hemisfério norte, hoje temperaturas no norte dos Estados Unidos estão aí na faixa de 10 a 12 graus negativos já. Então, essas frentes frias, elas vão entrar, varrer os Estados Unidos todinho, passar pelo Caribe e vir organizar chuva na costa norte da América do Sul, em particular a parte do Brasil. Então, essa circulação que está dominando, e nós percebemos que isso já começou já na segunda metade de outubro, em que essas frentes frias começaram a chegar mais para o sul, mais para a região equatorial. Tanto assim que Belém, por exemplo, no Pará, fechou com cerca de 60% de chuva acima da média para outubro, né? Novembro continuou, só que não é contínua. Ela passa umas 3, 4 semanas chegando e depois ela dá uma parada. E, obviamente, continuando essa circulação, então o que vai acontecer é que quando tivermos no pico do inverno nos Estados Unidos, Canadá, e se dá aí no final de janeiro, primeira quinzena de fevereiro, essas frentes vão estar chegando mais ao sul e produzir bastante chuva. Em boa parte aí do oeste da Bahia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, algumas regiões vão estar com chuva até acima de maneira geral, vão estar com chuva então nesse trimestre de janeiro a março, em função do inverno no hemisfério norte, em particular nos Estados Unidos, porque pela posição da América do Norte, ela estando mais a oeste da gente, ela influencia a América do Sul e essas frentes frias, então chegam Molhon, até a costa norte. Né? Eu me lembro de você contar na nossa última conversa que esse sistema, né, que vem do norte, enfim, essa frente fria que vem do norte e chega no Brasil, ele tem um efeito colateral. Ele cria um fenômeno que faz com que as frentes frias, aquelas responsáveis pelas chuvas no sul do Brasil, principalmente, sul, sudeste ali, elas não consigam se fixar, passem rapidamente. Isso também aconteceu. A gente viu, por exemplo, muita irregularidade no início do plantio no sul do Brasil. As chuvas passavam, mas passavam de forma rápida, irregular, enfim. É uma condição também normal para essa atuação do sistema? Alex, daqui a pouco você vai me dispensar, né? Porque você já está aprendendo tanto do lance aí que você, de fato, você lembrou muito bem. No momento que essas frentes do hemisfério norte conseguem chegar até a região equatorial, elas provocam um abaixamento de pressão na região equatorial e vai ficar esse abaixamento, digamos assim, mais intenso do que o normal. E aí cria uma diferença de pressão maior entre o sul, na região fora dos trópicos no hemisfério sul, e a região equatorial, e isso acelera a passagem das frentes frias do hemisfério sul. Então elas passam rapidamente pela Argentina, pelo sul do Brasil, pelo sudeste, e vêm se colocar aqui mais em cima no centro-oeste, no oeste da Bahia, e, obviamente, no litoral da costa norte. Então, elas conseguem também penetrar. Mas o fato de elas passarem mais rápido pelo sul, por exemplo, se elas se deslocarem a 20 km por hora, é uma coisa. Se elas se deslocarem a 30 km por hora, é uma coisa diferente, porque elas acabam produzindo menos chuva localmente. Tá? Então, é por isso que eu estou com a preocupação de que, estando no inverno rigoroso nos Estados Unidos e as frentes frias do hemisfério norte
chegando até a região equatorial, isso vai fazer com que a região sul, parte da região sudeste e parte do Mato Grosso do Sul tenham chuvas abaixo da normal nesse trimestre, que corresponde ao pico de inverno nos Estados Unidos. Antes da gente ver os mapas que mostram isso, Molion, só para deixar bem claro, voltou a chover agora ao longo do mês de dezembro, a gente está vendo boas chuvas, principalmente no sul do Brasil, né? As chuvas voltando a se regularizar. Isso tem a ver com aquele movimento de 3 a 4 semanas que você citou no começo da conversa, que é um movimento de 3, 4 semanas e depois muda de novo? Exatamente. Isso aí, digamos assim, esses pulsos de entrada de frentes frias do hemisfério norte até a região tropical, ou até a região equatorial, elas não são contínuas no tempo, né? Elas passam durante um certo período, às vezes 3, 4, 6 semanas, penetrando. Depois elas dão uma parada e passam a ficar mais seguindo um círculo de latitude, de oeste para leste. Aí dá tempo, então, das frentes frias do hemisfério sul produzirem mais chuva na região sul. Depois elas voltam, como eu disse. Agora está retornando as chuvas, né? Já choveu razoavelmente bem no Paraná, alguns lugares até 150, 170 milímetros nesse mês de novembro, por causa dessa paradinha que deu, que você nota nas imagens de satélite, que as frentes frias do hemisfério norte elas estão seguindo agora mais, passa pelos Estados Unidos, vai direto para cima do Oceano Atlântico e daí para a Europa, né? Então, elas não estão penetrando. Mas, lembre-se, com o pico de inverno, que será, então, final de janeiro, primeira quinzena de fevereiro, elas voltam a descer. Então, é um período aí de 4 a 6 semanas que elas penetram, depois elas param, depois elas voltam novamente. Então, esse o aspecto que vai fazer com que, como eu disse, essa minha preocupação de que a região sul e parte do sudeste tenha chuvas abaixo da média nesse trimestre de janeiro a março. Tá? Claro que isso afeta também o Paraguai e afeta também o norte da Argentina, né? Que a Argentina também é um grande produtor de grãos, tá? de soja. E o resto do país está tranquilo. Depois, terminado o inverno americano, obviamente as coisas vão voltar, entre aspas, ao normal, uma vez que não temos o Laninha instalado. Então, a partir de abril a junho, chove até acima da média na região sul, né? E a partir do centro-oeste e oeste da Bahia fica na média, ou seja, chove razoavelmente bem em abril, depois um pouco menos em maio, e junho praticamente já é um mês que quase não chove mesmo. Na maior parte do centro-oeste e os estados mais ao norte, esses meses no centro-oeste e oeste da Bahia, de abril a outubro, por exemplo, chove menos de 10% do total anual. E se você for um pouquinho mais para cima, Chapadinha, Bom Jesus do Piauí, aquela região que está despontando agora também, grandes produtores de soja, a partir de maio a novembro, praticamente não chega a 10%. Em alguns lugares não chega a ser 5% do total anual. Quer dizer, a chuva é muito bem concentrada em 6 meses, né, do ano. E interessante é a diversidade no país, porque à medida que você vai indo do sul para o norte, você vai plantando um mês depois, né? Você pode começar a plantar em agosto, setembro no Rio Grande do Sul, em novembro, outubro, novembro no centro-oeste, e quando você chega lá em cima, Chapadinha, Bom Jesus, então você vai plantar em dezembro e janeiro, né? É muito interessante isso. E agora uma curiosidade também, que como muitas usinas de cana-de-açúcar
foram à falência, as terras aqui, pelo menos em Alagoas, elas estão começando a ser utilizadas para plantar soja. E nesse caso aqui, a estação chuvosa é de maio a agosto, tá? Exatamente na contramão do restante do centro-oeste, principalmente. Vai ser bastante interessante essa diversidade de clima no país, que vai propiciar produção de grãos ao longo do ano todo, Alex. Muito bem. Molhão, então vamos ao ponto crucial da nossa entrevista. Tá todo mundo querendo saber o que vai acontecer em 2021. Você já adiantou alguns aspectos aí, mas você também mandou um mapa para a gente, que eu vou pedir para o Renan colocar no ar aqui, só para a gente entender direitinho essa sua colocação. Você já falou para a gente que os modelos tradicionais, eles têm ali suas falhas, e que você gosta muito da previsão por similaridade. E nesse gráfico, você está comparando 2021 ao que aconteceu com 2005, é isso, Molhão? Exatamente. Então, nesse mapa aí, o telespectador vê o que está em branco, na média, pode ser 10 milímetros por mês para cima, 10 milímetros por mês para baixo. E como eu trato de trimestre, então você tem que multiplicar isso por 3. 30 milímetros para cima, 30 milímetros para baixo. A coloração de azul para lilás é chuvas acima da média. No caso, se o Renan está colocando aí o trimestre de janeiro a março. É isso aí. Esse que a gente está vendo. Você pode ver que praticamente todo o oeste da Bahia, Goiás, Tocantins, está aqui praticamente com um lilás, né? Indicando então chuvas, um azul escuro e um lilás, indicando então chuvas acima da média. E praticamente todo o Mato Grosso está com uma cor branca, ou um azulzinho fraquinho, indicando também que a chuva vai estar em torno da média ou até um pouquinho acima da média. Veja agora, atenção para o sul e sudeste. Veja que aparece num tom amarelo avermelhado, e se vocês olharem aí na escala de cores, isso é chuva abaixo da média, né? Em particular, acho que o mês crítico vai ser o mês de fevereiro, com o veranico bastante forte. Em alguns lugares, redução de 40% a 80% do total pluviométrico em fevereiro. Isso, obviamente, está acoplado, associado à circulação do hemisfério norte, como disse, que coincide com o pico do inverno norte-americano. Então, Molhão, só para a gente entender a medida, você tem que ver o que chove tradicionalmente, historicamente, e diminuir ou acrescentar, dependendo da região que você está, é isso? Exatamente. Por isso que nesses meus slides, ele aparece um percentual, né? Vamos voltar aí, Renan? Vamos voltar o mapinha aí? Sim, a gente está vendo a escala menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. Não, mas isso aí é milímetros mesmo. Isso é milímetros, tá. É milímetros por mês. Nesse caso, eu não mandei o percentual, porque vai depender, como nós estamos falando de país como um todo, vai depender da região. Eu acho que eu te mandei os que eu fiz em Chapadinha, no mês passado, em que eu digo, por exemplo, aí aparece na média, né? Isso. Chapadinha, 780 milímetros. Então, é aquele quadradinho que tem ali em cima, que vai ter chuva em torno da média e o total pluviométrico. Mas, basicamente, o que a pessoa tem que fazer é o seguinte: se ela tem os dados de 2005 na fazenda dela, o que ela faz é o seguinte, por exemplo, vamos pegar aqui o oeste do Rio Grande do Sul, tá?
aparece ali uma coloração laranja. Essa coloração laranja vai representar 60 milímetros por mês a menos, e vezes 3 vai dar uma redução de 180 milímetros no trimestre. Em geral, ele tem aí da ordem de 300, de 400 a 450 milímetros no trimestre, então ele teria que subtrair esses 180. Por isso que eu digo, então, se você pegar 180 e dividir, por exemplo, pelos 450, e ele teria climatologicamente de receber, então ele vai ter um desvio negativo de 40%. Então é muito interessante trabalhar com isso, porque a pessoa tem a média da sua propriedade naquele mês ou naquele trimestre, e com isso basta ela subtrair. Se ela ia receber, por exemplo, 450 milímetros, ela vai subtrair esses 180, no caso aí do oeste do Rio Grande do Sul. Tá? Então dá para afirmar que o sul do país está com condição abaixo da média, chuvas abaixo da média no trimestre. E isso pode ser prejudicial para as lavouras que estiverem estabelecidas nesse momento, nesse período. Não, certamente para a soja. Inclusive, esse resultado, o resultado do impacto na produtividade já não é novo, né? Nós já publicamos isso em 1987, quando nós estudamos a produtividade da soja no Rio Grande do Sul, e percebemos, então, que nessas circunstâncias pode haver quebra da safra por conta da redução das chuvas, particularmente no mês de fevereiro. Como eu disse, os veranicos em geral, se a gente... o Fúvio Cupolillo, do Instituto Federal de Educação, o governador Valadares, fez um estudo detalhado em Minas Gerais, por exemplo, e viu que realmente a maior probabilidade de ocorrência de veranico é em fevereiro. E eu digo que é fevereiro por conta desse aspecto do hemisfério norte, né, do inverno do hemisfério norte, ter o pico justamente nesse período, né? Nesse período aí. Ô, Molion, vamos ver o próximo mapping, então, que é um pouquinho mais para frente. É o segundo trimestre aí do ano. Vamos ver, Renan? E aí já tá o fechamento, então, da primeira safra, né, e a safrinha. Então, a gente vê que, de maneira geral, na parte do centro-oeste, a redução é um verdinho claro, portanto, é muito pouco, né? Nós estamos falando em 60 milímetros de redução no trimestre como um todo, a maior parte está em branco, significa que vai estar na média. Tem aqui, na altura da Bahia, você vê aí, tem na escala fora da imagem, à esquerda tem um 10 graus sul, que é a latitude, né? Isso coincide mais ou menos com a latitude ali de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, no oeste da Bahia, que é 12 graus sul. Você vê que tem um azulzinho que se estende, né? Uhum. De oeste para a costa leste. Isso, e vai até um branco mais para o interior do Tocantins, parte do Maranhão, sul do Pará. A interpretação disso é que as frentes frias elas vão parar exatamente nessa latitude aí, em torno de 10, 12 graus sul, se estendendo aí mais ou menos de 55 oeste até a costa. Então, elas devem parar aí em abril e maio, e com isso essa região tem até chuva acima da média. Então, ao longo da costa como um todo, o Espírito Santo, o litoral da Bahia, litoral do costa leste, do nordeste, a costa norte também, deve ter chuva de normal para acima da média. E também agora note
com a mudança da circulação no hemisfério norte, o hemisfério norte saindo do inverno, o Rio Grande do Sul, então, e também o Uruguai e Paraguai, passam a ter mais chuva, né? Então, boa chuva, hein? Bem acima da média, né? bem acima da média. Provavelmente uns 120 a 160 milímetros acima da média, né? Em alguns lugares pode até chover até mais do que devia. Por isso que eu digo para você que não é uma condição de laninha clássica de jeito nenhum, né? Se fosse laninha, estaria faltando chuva nessa região, né? Exatamente. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, da região sul de maneira geral, deve sofrer um pouco agora, nesse primeiro trimestre, né? Mas depois se recupera. Agora, atenção, se o inverno for rigoroso nos Estados Unidos, muito provavelmente ele vai ser rigoroso também no sul do Brasil, Argentina, Uruguai, tá? E aí o problema é que pode temperaturas baixas, principalmente em regiões de terras altas, como é o Paraná, Carapuava, Ivaí, Irati, então praticamente acima de 1.000 metros de altitude, pode ter geadas fortes, né, durante o período do inverno, junho, julho, e essas geadas se estenderem, sem terem geadas tardias, até outubro do ano que vem. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Estar preparado, porque, em geral, quando o inverno é rigoroso nos Estados Unidos, de janeiro a março, há sempre uma tendência de ser rigoroso também no sul do Brasil, de junho a agosto, pelo menos, né? Agora, ô Molion, essa condição de inverno rigoroso nos Estados Unidos faz lembrar evento recente por lá que, enfim, o degelo demorou para acontecer, o plantio demorou para ser feito, produtores tiveram problemas com a safra lá. Pode se repetir isso esse ano de 2021, lá nos Estados Unidos? Vamos falar dos Estados Unidos agora? Então, Alex, como eu disse, que a gente já começou a notar que as frentes frias americanas, elas já estavam chegando até a região tropical já em outubro, eu diria que, seguindo esses ciclos de 4 a 6 semanas, eu diria que é muito provável que eles tenham temperaturas baixas, aí da ordem de 30 graus negativos, na região do Corn Belt, tá? Estados como Ohio, que são grandes produtores de soja, por exemplo, vão ter, os estados do norte, né, vão ter temperaturas baixas, e isso aí deve fazer com que o solo passe congelado por mais tempo. E nessas circunstâncias em que a circulação do hemisfério norte ela é um meandro muito mais forte, quer dizer, chegando até a região equatorial, o que acontece é que o ciclo de cultivo, a janela de cultivo, ela passa a ficar mais curta. Ou seja, o inverno, os solos ficam congelados por mais tempo, tipo assim, até metade de abril. Aí perdem a janela de plantio da soja e milho, vão plantar e quando forem colher, antes de estar pronto para colher, principalmente esses estados do norte, em setembro, outubro, já estão sujeitos a geadas fortes e até nevascas, né? Para um período semelhante a esse que nós estamos vivendo agora, ocorreu entre 1946 e 1975. Para o Brasil, sob o ponto de vista, digamos assim, da época, foi desastroso, porque os estados do Sul, particularmente Rio Grande do Sul, Paraná, tinham invernos rigorosos mais frequentes e geadas mais frequentes, e reduziam, então, a produção
E isso, de uma certa maneira, foi ruim, mas, por outro lado, forçou os gaúchos e paranaenses a saírem de lá. Migração para o Cerrado, né? E ir para o Centro-Oeste, e daí eles transformaram o Centro-Oeste no maior celeiro do mundo. Então, eu vi isso. Quer dizer, não é dizer assim, você leu. Não, eu estava lá. Nessa época, no início da década de 70, eu estava em Madison, estado de Wisconsin, que é parte do Corn Belt. Eu cheguei lá no início de setembro de 70. No dia 22 de setembro, caiu uma nevasca que deixou mais de 1 metro de neve no chão. Eles não tinham colhido milho ainda. Resultado, perderam praticamente toda a safra. Então, já vi isso acontecer. Eu mesmo peguei temperatura de 35 graus abaixo de zero no inverno de 72 para 73. Mas você acha que isso pode acontecer agora em 2021? Talvez não com essa agressividade, mas alguma perda na safra americana pode acontecer, Molhão? Pode acontecer e a intensidade vai ser menor. Porque o que vai acontecer é o seguinte, acho que nós já falamos isso várias vezes, Alex, mas convém repetir. Porque o produtor rural ele tem que ter essa visão de longo prazo. Ele não pode olhar só para a safra de 2021. E a tendência para esses próximos 10, talvez 20 anos, é de um resfriamento global, que vai se manifestar por esses invernos mais rigorosos serem mais frequentes. Por que isso? Porque nós estamos vivendo um período inusitado, que é um ciclo solar de 100 anos, chamado ciclo de Gleisberg, que começou a entrar num mínimo de atividade agora, nesse ano de 2020. E deve passar, provavelmente, até 2040, com atividade baixa. E nas outras 2 vezes que nós temos registros, no início do século XIX, nos anos 1800, no início do século XX, nos anos 1900, nós temos registro de que esses períodos foram períodos frios e muito ruins para a humanidade como um todo, porque períodos frios há quebra na safra e falta alimentos. Então, nós estamos voltando a repetir esse período agora, que, obviamente, vai afetar mais os estados do Sul, Argentina, Uruguai, e vai afetar os países que estão fora dos trópicos, como os Estados Unidos, a Europa, o bloco europeu como um todo, a China, que é um grande produtor, também vai passar por um período agora, nesses próximos 20 anos, em que os invernos vão ser mais rigorosos. Então, isso é muito importante, que o produtor rural tem que ver que existe aí uma oportunidade, tá? Que ocorreu há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, e que vai se repetir agora. E é uma oportunidade que ele tem que ocupar esse espaço. Então, o produtor brasileiro, ele tem que começar a planejar agora para produzir mais, porque esses países que são os grandes produtores, juntamente conosco, como os Estados Unidos, a Argentina e China, vão ter problemas com o encurtamento da janela de cultivo. Ou seja, solo congelado por mais tempo durante o inverno e geadas e nevascas antecipadas antes da colheita. Então, o produtor brasileiro, no caso, o Centro-Oeste e o Norte, hoje já está se plantando soja até no Amapá, né? Então, nós não temos esse tipo de problema com temperatura. Então, o produtor brasileiro tem que se conscientizar que ele tem uma grande oportunidade agora de de produzir mais e ganhar mais dinheiro. Porque, por exemplo, esse ano, com essa probabilidade de se ter quebra nos Estados Unidos, lembrar que cada 1% de quebra que os americanos tenham representa 3,5 milhões de toneladas de grãos. A menos, 3,5 milhões. É muita coisa. E quebra a China também, que só produz 15 milhões de toneladas de soja, e quebra a Argentina. Sobramos nós. Então, tem que aproveitar isso.
eu diria o seguinte, a mensagem, não só agora, mas para esses próximos 20 anos, é se preparar para isso. Mas para agora, especificamente, eu sei que a maioria do pessoal já negociou a safra de 2021, não tem como voltar atrás. Mas quem puder segurar a safra de 2021, 2022, a ser colhida em 2022, segura porque vai faltar grão e a soja e o milho vão manter preços altos. Lembra-se que no ano passado estava em torno de R$ 70 a saco, esse ano chegou quase a 140, quer dizer, dobrou. Tá? O milho a R$ 70 a saco. Essa perspectiva de preço alto deve continuar em face de que, à medida que os oceanos forem se resfriando por conta dessa atividade solar mais baixa, cujo há uma teoria que diz que quando o Sol entra num período de baixa atividade, o campo magnético solar fica mais fraco, entram mais partículas de alta energia vindas do espaço exterior, chamados raios cósmicos, que eles tendem a aumentar a cobertura de nuvens. E quando aumenta a cobertura de nuvens, a radiação solar vem do espaço, bate no topo da nuvem e volta para o espaço. O resultado é que, lentamente, os oceanos vão se esfriar e as condições piores vão ser daqui a alguns anos. Quer dizer, agora ocorrem esses invernos, eles são rigorosos, mas não tão rigorosos. Para quem se lembra, aquele período de 46 a 75 culminou com a famosa geada negra de julho de 1975, que foi o último ano frio. A partir dali, em 76, a temperatura do planeta começou a aumentar porque os oceanos começaram a se aquecer. Né? E também nós temos dados de satélite que mostram que a partir de 76 houve uma redução na cobertura de nuvens que permitiu maior entrada de radiação solar. Uhum. Então, os gaúchos, hoje que estão no centro-oeste, devem se lembrar da famosa geada de 75, que, por exemplo, erradicou o café do noroeste do Paraná, queimou cafezais no sul de Minas, São Paulo e tudo mais. Então, à medida que os oceanos forem se esfriando ao longo desses anos, e os oceanos, Alex, eles funcionam assim como uma espécie de buffer, uma espécie de filtro. Eles têm muita energia armazenada, tá? E não é uma variação rápida no Sol ou em qualquer outro setor climático que vá fazer, por exemplo, uma grande erupção vulcânica, e os efeitos podem durar 2, 3 anos. Não é isso que vai fazer o clima mudar rapidamente. O clima muda devagarinho por conta dessa enorme quantidade de calor que nós temos armazenado nesses oceanos terrestres. A gente estima que tenha 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água nos oceanos. E cada quilômetro cúbico é 1 bilhão de metros cúbicos. Então, tem muita água, tem muito calor armazenado, e os oceanos, eles suavizam, eles filtram essas pequenas flutuações que poderiam ser fortes, desastrosas, mas são suavizadas por conta da energia que os oceanos têm armazenado. Mas se esfriando, como ocorreu naquele período de 46 a 75, eles vão se esfriando e o resultado é que o clima, a atmosfera se acopla ao oceano e vai atrás. E o clima vai ficando mais frio. E os invernos, com o passar desses tempos agora, vão ficando mais rigorosos e a janela de plantio para os países fora dos trópicos fica mais curta. Olha aí. Bela dica, então, não é só pensar no que vai acontecer no próximo ano, mas é se planejar para os próximos 20 anos aí. Uma deixa muito importante do Molion, vamos prestar atenção nessa mudança da condição de produção no planeta e o Brasil sendo o grande beneficiário aí dessa condição. Certamente, Alex. O Brasil passa a ser o maior produtor de grãos do mundo. E agora, há o agravante nisso aí, é que, é claro, a população mundial vai crescer, né? Principalmente agora,
principalmente agora que a China mudou as regras de controle de natalidade. Antes, cada casal só podia ter um filho, agora pode ter dois. E vamos concordar que 1,5 bilhão reproduz mais rapidamente do que 200 milhões, né? Então, o que vai acontecer é que aquela projeção que os economistas faziam de 9 bilhões de pessoas no mundo em 2050 pode chegar a 9 bilhões daqui a 20 anos, em 2040. Mais rápido do que imaginavam, né? E aí vai ter que alimentar esse pessoal. E só resta o Brasil para fazer isso. Portanto, é muito claro que nós temos que aumentar a nossa produção, aumentando a nossa produtividade, principalmente, número de sacos de soja por hectare. E é claro que os preços vão se manter altos. E mantendo o preço alto de soja e milho, toda a cadeia alimentar também sobe. Porque frango, suíno, bovino, depende da ração que é feita com a soja e milho, né? Então, aí o pessoal fica reclamando que o óleo de soja está caro, mas é a grande verdade. Se, de uma certa forma, os estoques estão baixos no mundo e precisa de grãos, e o Brasil tem capacidade para isso, então o preço vai subir. Então, é importante que o produtor tenha essa visão de futuro. E se prepare para ela, né? Se prepare, tem que planejar, tem que investir e produzir mais, porque a recompensa vai ser muito grande. Boa, Molion. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente ao longo desse ano de 2020. A gente já está no finalzinho do ano aqui, já esperando ansiosamente por 2021. Aproveito para te desejar um ótimo ano, um ótimo 2021 e já te convidar para ficar com a gente ao longo de 2021, trazendo as novidades do clima e do tempo aqui para os internautas do Notícias Agrícolas. Molion, um grande ano para você e que a gente possa se falar muito em 2021 e trazer muitas novidades aí para o produtor, viu? Muito obrigado pela parceria. Eu retribuo os votos, né? Espero ter condições de ir acompanhando ao longo desses anos essa mudança que está havendo no clima e desejo a todos os produtores rurais, que são os que carregam esse país nas costas, né? Desejo a eles também não só um feliz ano novo em 2021, uma excelente safra em 2021, lembrar sempre que um cultivo de soja de 120 dias precisa de 500 a 600 milímetros de chuva só, não precisa de 1.000, 1.200. Lembrar, então, desejar a todos os produtores rurais não só uma excelente safra em 2021, mas que eles olhem para as excelentes safras que eles vão ter nesses próximos 20 anos e, com isso, ajudar a manter a alimentação, né? Alimentar a boa parte do mundo. Então, a satisfação está com você e lembrar também, Alex, que a gente continua monitoramento, como se diz, 24/7, ou seja, 24 horas por 7 dias por semana. É isso aí. E se acontecer alguma coisa nova, espero que não seja uma erupção vulcânica, porque se for uma erupção vulcânica, esquece o que eu falei. Mas se ocorrer alguma coisa nova, então a gente entra em contato com vocês para que vocês, como sempre, levem a notícia para o produtor rural para que ele possa se planejar. Grande Molion, grande abraço, meu amigo. Até o ano que vem, então. Você também. Até mais. Tchau. Tá aí, Luiz Carlos Molion, climatologista, respeitadíssimo. Todo mundo para ouvir o que o Molion tem para falar e a gente aqui no Notícias Agrícolas tem essa experiência pela participação mesmo dos internautas sempre que o Molion se manifesta. A gente agradece muito essa parceria aí ao longo desses últimos anos e, como eu disse, 2021 está aí. Aproveito para agradecer também a sua participação conosco. E se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, não deixa de mandar para a gente não, tá bom? Então, daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você nesse final de ano especial aqui no Notícias Agrícolas.